Bem-vindo de volta, pessoal, a mais um guia aqui no nosso canal Toalha Nerd. Vamos começar Mass Effect 2, ou Efeito de Massa 2 em português. Bora lá então. Só lembrando para vocês que esse guia é muito mais complicado do que do primeiro jogo. Qualquer erro faz você perder uma jogada inteira. Lembrando que tem troféus bem complicadinhos, como o troféu final da missão final, onde você tem que deixar não vou dar porque é spoiler, então quando chegar lá nessa parte eu explico pra vocês, talvez vocês ainda não jogaram. Então é muito complicado, pessoal. Outras coisas que você tem que fazer também é ser leal com todos os seus companheiros, e dessa vez tem muito companheiros para vocês escolherem, e vocês têm que ser leal. Na verdade, eles têm que ser leal a vocês, e para isso vocês têm que completar as missões de lealdade deles, que também vocês podem perder dependendo das suas opções de diálogos e muitas outras coisas. Esse jogo ele tem 10 troféus a mais do que o Mass Effect o 1. Então, um tinha 35 troféus, mas junto com a Platina, esse tem 45 troféus junto com a Platina. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar desde o começo para dar tudo certo no final. Lembrando que qualquer erro, seja aqui no começo ou seja no meio do jogo, dessa vez interfere no troféu no final do jogo. Na última missão do jogo tem um troféu específico que a gente tem que pegar, e ele já conta desde o começo do jogo, desde o seu primeiro companheiro que você pegar de equipe. Então esse guia você vai ter que seguir. Se o primeiro guia você não seguiu tão corretamente, esse guia com certeza você vai ter que seguir corretamente, como se fosse um jogo da Supermassive Games, onde você tem que fazer as mesmas escolhas que eu. No primeiro você tinha uma margem um pouco melhor para fazer outras escolhas. Nesse não, eu recomendo que vocês façam sempre a mesma escolha que eu fizer. Lembrando que quando vocês não precisar fazer a mesma escolha que eu, e for outra coisa que é importante, eu explico para vocês o que cada escolha faz, e daí vocês podem tomar as decisões que vocês quiserem. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso guia de platina. Lembrando que a gente vai jogar ele importando o personagem do Mass Effect 1, que nós já terminamos. Então aperta aqui para importar o seu personagem. Nós temos um troféu que não é relacionado à platina, mas também tem outro troféu que é relacionado, que é na nossa quarta lista de troféus, que você tem que usar o seu personagem no 1, no 2 e no 3, o mesmo personagem. Então vamos importar aqui o nosso Shepard. Inclusive, além do nosso Shepard, a gente importou também todas as nossas escolhas feitas no primeiro jogo. Dessa vez nós vamos botar também casual, para ver se a gente faz uma platina um pouco rápida, já que esse jogo é um pouco maior. Lembrando que nós conseguimos fazer em tempo recorde nosso guia do Mass Effect 1. Conseguimos em 20 horas. Cara, todo mundo é em 30, 35, 30, 35, e nós conseguimos em 20 horas. Isso foi muito bom, eu gostei bastante. Eu consegui tirar muita coisa que não precisava para platina, e, é claro, também ensinei a vocês a fazer essas coisas que precisava. Outra coisa bem importante, aqui deixa não, subtítulos sim, usar os talentos do pelotão sim, gravar automaticamente não. Nós vamos tirar de novo igual no primeiro. Então nunca se esqueça de gravar de vez em quando, é muito importante isso, e eu vou relembrando vocês durante o guia também. E deixa eu ver. Falando nisso, o Insano também já é aberto desde o começo. É loucura aqui. Ele já é aberto desde o começo. Esse é um dos jogos mais difíceis para você terminar no Insano. Então eu também recomendo vocês fazerem isso em New Game Plus, se vocês quiserem fazer a quarta lista de troféus. Mas o nosso objetivo é a platina, não é a quarta lista de troféus. Apesar que eu tô pegando todos os troféus menos o Insano. Beleza, pessoal? O Insano vocês sempre não vai ter guia do Insano, porque é só vocês jogarem de novo o jogo no Insano. Mas se vocês quiserem começar no Insano, aí complica, porque daí vocês vão começar em nível 1 e vocês sabem que é muito, muito complicado. Outra coisa que eu recomendo, se vocês quiserem mesmo fazer o troféu de Insano, eu quero fazer Insano, faça em Mass Effect 1. Termine ele 3 vezes no Insano, que os 3 troféus de Insano vai desbloquear. Porque se vocês notarem a descrição, lá fala, termine o Mass Effect 1, 2 ou 3 no Insano. O outro troféu a mesma coisa, e o terceiro troféu, Insanidade 3, a mesma coisa. Então se você terminar o Mass Effect 1 3 vezes no Insano, ele é o mais fácil de você terminar no Insano. Dizem que é praticamente o normal do Mass Effect 2, para vocês terem uma ideia da dificuldade. Então se vocês quiserem, é só
vou jogar em Mass Effect 1 3 vezes no insano que vocês vão conseguir o troféu. Então, vamos em frente. Aí agora a gente vai escolher o nome de Shepard. Tá ali, tudo engenheiro, virtude. Nós somos virtuoso. Todo mundo, ele sobreviveu à missão de Vermari. Nós temos a Ashley Williams em Vermari. Nós também salvamos o conselho durante o ataque da cidadela. Isso são coisas importantes que vai ser tudo transferido para esse jogo. O Shepard depois o Capitão Anderson para ser um dos conselheiros, né? Um dos caras dos conselhos, eu esqueci como é que se chama. Um assento do conselho. É isso aí. Só apertar X e continuar com as nossas escolhas. Então, bora lá! Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Passou um mês desde o ataque dos Geth Cidadelas e a reconstrução da comunidade galáctica é lenta. A frota da Aliança fez um sacrifício enorme para salvar o conselho da cidadela e ganhou. Droga, eu sabia que ia ser bem rápido de novo, igual o primeiro. Eu não vou conseguir traduzir assim em tempo real. Mas tudo bem. Se vocês quiserem ler, é só pausar também o vídeo. E vocês vão conseguir ler, porque para vocês também vai ser bem rapidinho. Mas se eu não me engano, tá certo. Eu já ia dar um pouco de spoiler para vocês, mas é melhor deixar. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Não Brace são for os basic Geth. maneuvers. Prepare para manobras evasivas. Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Liara. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Estará aqui. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Joker ainda está na cabine, ele não quer evacuar. E a Liara também não. Não há tempo para discutir, gente. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. É isso aí, Liara. Shepard, Evacue, que eu cuido do Joker. Vamos lá.
Liara, vai agora. Aye, aye. Entendido. Everybody in! Go, go, go! Todo mundo pra invocação. Vamos, vamos, vamos. Beleza, temos o controle da nossa Shepard. Então vocês já viram a diferença do diário já mudou bastante. Agora aparece ali do lado, em vez de aparecer somente uma notificação pequenininha embaixo da tela. Isso aí já ajuda bastante. Que está acessando a Normandia. A gente já conhece do primeiro jogo. É igualzinho. Aqui o casco está praticamente aberto, com um belo buraco. Aqui está nosso centro de comando, Mass Effect 1. Eu gosto muito desse prólogo inicial do 2, cara. E esse também é o jogo que eu mais curto da trilogia. Eu amo esse jogo de paixão, vocês não têm noção disso. Ali está o Joker, vamos falar com ele. Pode ver que ele tem uma proteção aqui com escudos, por isso que ele não morreu. Ou foi sugado pra fora. Não desperdice sua vida. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Se vocês notarem, as cutscenes agora também são bem mais cinematográficas. E não é só no inicial não, no jogo inteiro. Salvamos o Joker. E fomos jogados ao espaço. Ela tá ficando sem ar. Tá vazando. Lembrando que era um mês depois, né, do primeiro jogo. Mass Effect Genix é um cosmético interativo que resume os eventos acontecidos no Mass Effect 1. Vocês querem dar um repasso à história? Sim, vamos dar uma olhadinha. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose. That turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission. Answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked.
They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Alenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. Hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest and nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat. But they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara. A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species, Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Caden was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Liara about how I felt. Apparently, she felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission, finding Saren.
Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni queen. The queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed, violently. Rex wanted the genophage cure for his people, but tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bombs, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but it wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose. And I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Liara saw through my words. She knew I was hurting after Ash's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings aside for the sake of the mission. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift.
The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier, tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Pessoal, acabou. Meu Deus do céu. Falou resumo. Contou o jogo inteiro. Primeiro jogo inteiro. Foi mal por isso. Se eu soubesse, não tinha botado esse resumo. Então agora sim, vamos para a cutscene inicial de Mass Effect. Está sendo reconstruído. The Lazarus project will proceed as planned. Projeto Lázaro. Sim, nós morremos, pessoal. Estamos trazendo as células de volta. O sangue correndo nas veias. Conseguimos o troféu Missing in Action. Salve sua tripulação de um ataque iminente. Então agora, pessoal, o rosto vocês podem mudar o que vocês quiserem. Vocês já importaram os seus dados salvos. Eu vou personalizar a minha aparência. De novo, vou mudar um pouco o meu Shepard. Deixa eu ver aqui. Parece aceitar rosto importado.
trocar um pouco. Acho que aqui nós temos umas coisas melhores para fazer. Deixa eu ver consultar os pré-determinados para ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver quem vai ser nosso Shepherd agora. Somos de cabelo roxo na primeira jogada, dessa vez nós vamos... Deixa eu ver... Ficou legal, né? Tipo prateado. Sobrancelhas roxas. Deixa eu ver aqui, estrutura facial. Vamos dar uma mexidinha aqui na estrutura. Tom da pele. Nossa, dá cada vez mais albino, hein? Nariz. Vamos mexer um pouquinho o nariz dela agora. Forma do nariz. Ah, dá pra escolher a altura depois. Beleza. Narigudona. Narigudinha. Beleza, profundidade do nariz. Mais chateadinha assim. Acho que essa tá de boa. Nossa. Ok. Não vamos mexer muita coisa não. Só ver aqui. O que mexe na cabeça aqui? Ah, o pescoço tá bem fininho, eu gosto de pescoço fino. Tamanho da cara. Também fina. Aqui tá melhor. As orelhas vamos diminuir um pouquinho. Beleza. Estrutura facial.
Complexão, o que é isso? Ah, tá. Esse aqui. Cor dos lábios. Vamos combinar com o nosso cabelo dessa vez. Ah, gostei desse tom de pele aqui. Cor da sombra dos olhos. O black também ficou legal, vamos ver. Sombra preta. A vermelhinha também. Deixar a sombra preta, beleza. Meu tá pronto. Agora a gente pode mudar de novo. Soldado, infiltrado, vanguarda, sentinela, adepto ou engenheiro. Dessa vez vocês podem escolher quem vocês quiserem, tá pessoal? Leem aí, pesquisem sobre eles e escolham o que vocês quiserem. Eu vou botar um engenheiro, porque eu já sou acostumado com engenheiro e vou continuar com engenheiro ainda. Os troféus dessa vez são bem simples de desbloquear, não tem muitos dessa vez que nem no primeiro de poderes. Deixa eu ver. Granada cegadora, pode ser. Jazz Shepard, terrestre, heroína de guerra, engenheira e granada secadora, nosso poder. Confirmamos. Infelizmente não deu pra mudar o sexo, né? Eu ia jogar com masculino dessa vez. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Aí está o melhor personagem de toda a franquia, a Miranda. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. Beleza, estão atacando a instalação. Tem uma pistola aqui, já vamos pegar. Pega a pistola. Ali do lado vai mostrar todas as nossas nossos bônus que nós pegamos vindo do jogo anterior, beleza? Vem tudo ali. Já vamos pegar a pistola. Pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Estamos em cobertura. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Cadê a munição? Ah, tá lá. Vamos lá. Vamos pegar. É só passar por cima, beleza. Quadrado carrega. Agora sim. Nunca mais eu erro o botão de carregar. Antes jogava granada no quadrado, era horrível. Tanto que nós nem chegamos a usar. X, agora você se cobre. Não é automático. Eles melhoraram muito, muito, muito. Se você apertar o X e pra frente, ela vai pular pra cima. Igual no Gears of War, pra quem jogou sabe. Vamos escapar dessa instalação então. Shepard, security makes a
Corre até ali, já se cobre. Na testa, boa! Nós temos um troféu para fazer 30 eliminação com headshot, pessoal. Então a gente vai tentar agora, não todas, mas algumas. Mais um headshot, beleza. Também já começou a trabalhar lá em outro troféu. Eu não sei qual é o troféu, mas o troféu agora aparece também no canto. Não sei se vocês notaram ali as contagens. Então é bem simples de vocês acompanhar dessa vez. Isso aqui é munição. Opa, nós. Vamos em frente. Cara, esse jogo é muito bom. Pegamos aqui a nossa arma, lança-granada. Agora a gente vai trocar pelo lança-granada daqui, ó. Beleza. No L2 a gente dá zoom. Beleza. Já matamos uma turma ali. O escudo tá ali, ó. Acabou de encher sozinho de novo. Temos que passar correndo para atravessar o fogo. Vou botar a pistola de volta aqui. Aqui, ó. Beleza. Se você ficar parado no fogo, ela leva dano. Testa. Aproveita para ganhar mais. Oh, o outro, não sei de onde veio esse tiro aqui, mas tudo bem. Qual é o cara que explodiu, acho? Que pena. Nós já ganhamos mais um ali, já conseguimos 5 tiros na testa. Acho que é 30, se não me engano, pro troféu. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Beleza, esse foi um arquivo que conta um pouco a história que eles fizeram com nós. Aqui tem outro. Parece que foi bem carinho. Vamos abrir o cofre aqui. Conseguimos créditos. Os créditos aparecem ali do lado também, como vocês viram. Eu não vou ficar esperando eles ler as histórias do jogo nos digamos ali, nos files que nós temos durante o jogo. Então se vocês quiserem ler, eu vou mostrar a localização, mas eu não vou esperar. Será que ele morreu? Meu Deus do céu, foi um belo de um tiro, hein? Aqui tem os updates, se vocês quiserem escutar. Vamos testar a testa. Sai daí, cara, não mata. Testa. Me fala você. I just woke up. Probably know more than I do. Right, sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Bem na Things testa. must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Então agora a gente vai fazer algumas perguntas. Só umas perguntas. This isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Você morreu, As beleza. dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Beleza, desde o ataque à Normandia, que era um mês depois do primeiro jogo, se passou 2 anos. Ela ficou sendo por 2 anos reconstruída, pessoal. Então esse é o tempo que se passou desde o primeiro jogo até agora. 2 anos e 1 mês no caso. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right.
Toda a galáxia pensa que a gente tá morto. It's time we got moving. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Beleza. Ele é biótico, como ele falou pra nós. Mas a gente vai continuar no headshot. 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 10 já. 10 baixos humanoides. I'll hit him with a biotic power. Cara, não mata. Deixa que eu mato. Beleza. Vai dando headshot, pessoal. Target down. Got him. Running low on thermal clips. Let me know when you want my biotics. Vai dando headshot. On target. Mais um headshot, foi 15 já. Dezesseis. 17. Opa, acho que não deu. Acho que foi 18 agora. Daqui a pouco aparece na tela aí pra nós de volta. Aparece sempre de 5 em 5 a atualização. Acho que foi na... Para de matar eles, cara. Ô, droga, ele tá matando antes de nós conseguir. Vai acabar a munição antes dessa forma. Cara, tu tá matando, sai da frente. Não vai dar mais certo então. 20. Beleza. Nosso escudo foi pro saco. Deu 21. (22) 23. Ah, ele matou antes. Nós conseguimos mais munição, nem sei como. 24. 25. Vamos lá, tá quase. 26. Não sei se essa contou, porque ele já tava quase explodindo. Se contou é 27 ou 28. (29), acho que é a última. 30. Headhunter troféu conquistado. Conseguiu 30 headshots em inimigos humanoides. Vocês podem notar que desses mechas sai algum sangue, então eles são humanoides. Então a gente já pode usar o poder biótico dele. E aqui tá os poderes bióticos, ele tem atração e só atração, é isso? Então vamos usar atração. Isso aí. E o jogo vai avançar. Ready to get the hell off this station? Vamos sair daqui. The quickest way to those shuttles. Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check, check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Então vamos. Let's get out of here. You bet. We can get into the service tunnels through this door. Munição.
Deixar os outros poderes deles. O que os Shepard nós temos aqui? Sobrecarga, drone de combate, era a granada secadora, né? E unidade. Vamos usar uma sobrecarga. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é. O poder dela também já tá... Esse é o drone, no triângulo, né? Tá salvo ali, peraí. Se falar em salvar, vamos fazer um save manual aqui. Não era isso que eu queria ver. O triângulo tem um atalho ali, ó. Num poder, tá vendo? E o R1 tem outro poder, que é a sobrecarga também com atalho. Beleza. Agora a gente pode usar dois atalhos, um no triângulo e um no R1. Shepard, down here! Vamos falar com o Wilson. Vamos tirar você daqui. We need to get off this station. I'm not going anywhere till someone fixes my leg. Should be some medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the medi-gel from the first aid station on the wall. Vamos pegar o Med-Gel aqui. Agora a gente vai na rodas de poderes para usar o Med-Gel, que agora é diferente. Só vir aqui, nós temos 3 Med-Gel. E usa com X. Acho que nós temos que... Tem que virar? Acho que não precisa, né? Não, é só usar. Só usar. Beleza. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, huh? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Não confio em We're nada. all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Isso aí. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Mas ela tentou me ajudar. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters. Inimigos! Nossa, sobrecarga aí, ó. Apertei o R1, agora é mais rápida. E funcionou bem de boa. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. É isso aí, o projeto Lazarus, o programa de reconstrução, foi tudo financiado e controlado pela Cerberus. Se vocês lembram, no primeiro jogo tinha a Cerberus. A Cerberus também era uma organização, lembra? Vamos se perguntar agora por que a Cerberus nos salvou. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Muito bem, Well, vamos. if I won't get any more answers here, let's get moving. It's not much farther to the shuttle bay. Nossa, um monte de coisa apareceu ali do lado agora. Mais créditos aqui do chão. They've seen us. Tem aqui munição incendiária. Munição incendiária, vamos lá.
E o outro tem o quê? Os grandes estaleiros de energia sobrecarregam os escudos dos inimigos sintéticos. Ok. Nossa, o escudo acaba. Nós estamos no casual e o escudo aqui acaba muito mais rápido, hein? Eu falei pra vocês. Esse jogo é muito mais difícil do que o primeiro. Vamos precisar daqui. Beleza, explodimos com sobrecarga. Mais créditos. Vamos aqui também. Isso é tudo munição, pessoal, mas como tá cheia, ela não pega mais. Deixa eu ver uma coisa na munição aqui. Tá, arma, não dá pra trocar munição ainda, né? Mais pra frente só. Vamos abrir a porta. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Morta? Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Wilson traiu a todos. Bom, e agora o quê? You say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Vamos investigar. Como sempre, investiga tudo para entrar algumas entradas no nosso diário. Então vamos lá. Não precisamos prestar atenção aqui no guia. Eu já sei tudo. Mas vocês, eu recomendo prestar atenção na conversa deles. Another Cerberus facility. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rock with the Lazarus? That's right. I put 2 years of my life. He poured virtually Depois de investigar tudo, vamos. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2 in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. 2 anos? Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? Não tinha outra opção. A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Então nós vamos encerrar essa parte por aqui, pessoal. A gente continua na próxima parte aqui também. Deixa o likezinho, se inscreva aí e até a próxima.